Olá pessoal, tudo na paz? E aí, vamos para mais um vídeo dessa série que nós iniciamos, falando sobre Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, ou no hebraico Bereshit, Bereshit, Aleph, Aleph. Bom, nos vídeos anteriores nós já viemos falando sobre Jesus no Gênesis, né? Falamos de Bereshit, a própria palavra Bereshit, que traz o nome do livro e também é a primeira palavra do primeiro versículo. Falamos sobre Hashamai, que são os céus. Falamos sobre Bará, que é a palavra, né? O criar enquanto falo de Deus, porque tudo que foi feito através da palavra de Deus. Ele criou tudo através da sua palavra. E hoje eu quero continuar nesse primeiro versículo e quero falar para vocês sobre uma nova palavra que está nesse primeiro versículo de Bereshit, capítulo 1, versículo 1, que é a palavra et. Aqui em Bereshit, que é o primeiro versículo da Bíblia, nós temos Bereshit, Bará, Elohim, et Hashamai, ve'et haaret. Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim, Deus, et. O que significa et? Bom, Hashamai, os céus, ve'et, que é e, mas esse e aqui, ele só é e por causa desta letrinha aqui que é o vav. O vav, ele é essa preposição aqui. É a preposição e. Ele sempre é usado assim. E haaret, que é a terra. Então, em hebraico fica Bereshit, Bará, Elohim, et, Hashamai, ve'et, haaret. Você já deve estar gravando isso, né? Já deve estar ficando na tua mente. Você já pode falar esse primeiro versículo no hebraico, de tanto que a gente repete ele aqui, né? Porque o aprendizado vem assim, de repetição, né? Quanto mais eu repito, mais eu assimilo e mais eu aprendo. É dessa forma mesmo. Mas no português, como que fica essa frase? Como é que está essa frase na tua Bíblia, na tua versão em português? Na minha vai estar assim. Eu uso duas versões, a CF, que é a Almeida Corrigida Fiel, e uso também a NVT, que é uma Bíblia mais levada para o meu devocional diário, porque é um livro, principalmente para quem começa hoje em dia, eu acho que é uma das melhores traduções, para que melhores versões da Bíblia, tradução para o português, para a pessoa entender. Bom, mas voltando aqui, no português fica assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No português você não vai perceber que eu pulei uma palavra. Mas no hebraico ela não pode ser pulada, que é o et. O et, que é o Aleph, Aleph, Tav. Por que no português eu pulei essa palavra? Porque no português ela não existe. Não existe na tradução para o português se essa palavra não foi traduzida. Por quê? Porque ela não tem tradução. Gramaticamente, ela não tem função nenhuma naquela frase ali. Ela está ali, mas não tem função. Você vai ver que mais na frente, depois do Hashamai, ela aparece como et, ve'et. Mas o e, que traz ali os céus e a terra, ele só é o e por causa do vav. Sem o vav ali, ela não teria tradução. Essa palavra só existe no hebraico e ela também não tem um significado. Ela simplesmente está ali. Aí você se pergunta, mas por que ela está ali? Se ela não tem um significado, por que ela está ali? Você já percebeu que está escrito assim, Bereshit, Bará, Elohim? No princípio, criou Deus. Criou Deus o quê?
Aí vem os céus e a terra. Mas e o et? Criou Deus o et. No princípio criou Deus et. É isso que está no hebraico. No princípio criou Deus et. E o que é esse et? Olha, muitos estudiosos chegaram à conclusão que esse et é a palavra, é o alfabeto, é a linguagem. E por que chegaram a essa conclusão? Porque o Aleph, ali nessas duas letras do hebraico, que tem 22 letras, o hebraico é composto por 22 letras. Ali nós temos em Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, nós temos o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e temos o Tav, que é a última letra. Se nós trouxermos para o português, nós veremos que essas duas letrinhas seriam o A, o nosso A, e seria o nosso Z. Se for no grego, seria o alfa e o ômega. Mas no princípio de tudo, no início de toda da linguagem escrita, nós podemos encontrar isso nas missões arqueológicas, né, em aquelas escritas cuneiformes, que são escritas que nós vemos nas placas, né, de barro, onde que usava-se uma cunha para cunhar as letras, e nos hieroglifos, por exemplo, a linguagem egípcia, onde que eles traziam pictogramas, que é o formato, né? Você vê muito a águia do Egito, o falcão, você vê às vezes um desenho, a água é como se fosse um morrinho assim, né? Olha, pô, a água, um morrinho, mas é o formato, né, de um M. Mas e no hebraico? No hebraico, esse et, esse aleph, ele tinha o formato de a cabeça de um boi. E a cabeça desse boi, qual era o significado? Era um significado, sim, do boi, e também um significado de servo, de força. O boi como força e o servo, porque o boi servia para as pessoas, tanto com a sua carne, né, a vaca com o seu leite, e também com o seu trabalho de arar a terra, né, de puxar moinhos. E também temos o Tav. O Tav, ele era como uma marca, uma cruz, um X. Né? Vemos até nas histórias, o X marca o local, né? No mapa do tesouro, o X marca o local. Essa marca, esse X, é uma marca desde a época dos pictogramas. E ele significa a cruz. Então nós vemos que o Aleph Tav é o servo que foi para a cruz. É o servo que foi para a cruz. Quando nós lemos em Filipenses 2, versículos 7 e 8, lá está escrito assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Muitos às vezes até tentam negar que Jesus morreu na cruz. Tentam negar esse sacrifício de Cristo, dizendo que não, ele só desmaiou. Ou então não era uma cruz. Não, era uma cruz sim. E desde o início isso já estava escrito. Desde o Bereshit já estava escrito que Jesus, que o servo, o maior servo de todos, aquele que se humilhou, aquele que deixou a sua forma gloriosa, se esvaziou e se deu como sacrifício, morreria em uma cruz. Mas também nós podemos ver na outra língua que existe na Bíblia, porque a Bíblia ela é formada por três linguagens, por três línguas.
o hebraico, o aramaico e o grego. No Antigo Testamento, nós vemos os dois, o hebraico e o aramaico. Temos um pouco do aramaico no livro de Daniel. Né? O livro de Daniel foi escrito em aramaico. Temos aramaico no livro de Esther, temos aramaico em Esdras, em algumas partes de Esdras, por causa do cativeiro babilônico. Essa língua foi criada lá. E no Novo Testamento, na sua totalidade, nós temos uma língua só, que é o grego. Muitos às vezes até dizem que Mateus, que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, mas não foi, porque na época o grego ele já dominava, já era de domínio público. As pessoas falavam grego, as pessoas falavam também latim por causa do Império Romano e falavam aramaico, sim, mas o aramaico já estava morrendo naquela época. Ele era uma língua mais falada entre pessoas mais íntimas, entre os judeus ali, mas aqueles que estavam muito próximos. E para se você colocar uma mensagem na sua totalidade, para que isso fosse, para que realmente chegasse a muitas pessoas, precisaria ser no grego koiné, que era o grego popular da época. Então, assim, o Novo Testamento, ele na sua totalidade foi escrito em grego. E lá em Apocalipse, nós vemos uma fala de Jesus para João que ele escreveu, que dizendo que ele é o alfa e ele é o ômega. Apocalipse 1:8. João escreveu assim, daquilo que Jesus disse para ele: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele servo que morreu na cruz, que lá em Bereshit estava escrito que ele se daria como sacrifício vivo na cruz, é o mesmo que disse para João que ele era o alfa e o ômega, usando a palavra, usando a forma de se expressar no grego aqui. Ele disse: eu sou o princípio e o fim. Ele pegou os dois extremos. Olha, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o Aleph, eu sou o Tav, eu sou o servo que foi para a cruz, eu sou o princípio e o fim, eu sou o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e o que há de vir. E eu estou aqui para trazer salvação para o povo, para o homem que caiu em pecado. A palavra de Deus coloca Jesus com a evidência pura da salvação. Jesus é o tema principal da palavra de Deus. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. E a salvação só existe nele. O Aleph Tav, o servo que foi para a cruz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a palavra, o verbo. Tudo, inclusive o nosso falar, o nosso idioma, aquilo que nós falamos, foi feito em Jesus. Ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Tudo começou nele e tudo terminará nele. Tudo começou nele e tudo terminará nele. Esse mesmo Jesus que criou através, que foi o autor da criação,
o agente da criação, é o mesmo que veio à Terra, se colocou como servo, se sacrificou por nós, para que nós, que antes tínhamos morte, hoje tenhamos vida. Ele é o princípio e o fim. Através dele há salvação. Ele está lá no Bereshit, mas também está lá no Apocalipse. Ele é o princípio em Bereshit e ele é o fim em Apocalipse. Que Deus te abençoe. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe com os seus amigos. Faça com que essa pequena mensagem possa chegar até eles. Deixe seu comentário. É muito importante para mim o seu feedback. Porque aqui nós teologamos.